Paz do Senhor, meus amados. Hoje são dia 12 de dezembro de 2025. Nós hoje vamos falar sobre 1 Coríntios, verso 30. O título é Valores de Cristo. Então são dois versículos apenas, o 31, mas muito poderosos. Vamos ver, vamos a eles. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Né? Versículos poderosos e muito esclarecedor. Então vamos ver logo no começo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Então, meus amados, vocês são de Deus em Cristo Jesus. Por que tem um isso aí? Porque antes nós não éramos de Deus. Antes nós éramos criatura de Deus. E como criatura, estávamos destinados a irmos para o inferno. Todos nós, né? Mas quando Deus, chegando à ocasião perfeita, ele enviou seu filho amado, Jesus, para ser o cordeiro dele, de Deus, e pagar a dívida nossa. Ele morreu na cruz, pagou a nossa dívida, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Pois bem, foi esse sacrifício de Jesus que nos tornou santos, que nos tornou salvos, que nos retirou das regiões tenebrosas do inferno. Quando nós aceitamos o sacrifício dele, de Jesus, nós automaticamente nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos. E co-herdeiro dele. Co-herdeiro ele é herdeiro e nós somos herdeiros juntos. E por isso temos como herança o céu. Maravilha, né? Então, tá vendo? Só no comecinho do versículo já tem muita coisa para nós. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, né? O Jesus é sabedoria. É a justiça. Por que justiça, gente? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, como nós herdamos o pecado de Adão, mas não ficamos por aí com essa herança maldita, nós também continuamos somar pecado a pecado e a nossa situação tem ficado de ruim para pior. E o salário disso aí tudo é morte. O único meio da pessoa se livrar do pecado é morrer, né? Mas existia um sacrifício que alguém poderia morrer por nós, desde que fosse santo. E na terra, gente, aguarda isso na cabeça. Na terra não há nenhum justo, não havia ninguém que faça o bem. E como ele resolveria esse problema? Deus fez com que seu filho nascesse do ventre de uma mulher, através do Espírito Santo. Então, essa criatura, né, esse ser maravilhoso que nasceu, foi Jesus.
Ele nasceu sem pecado, porque quem transmite o pecado é o homem. Ele nasce sem pecado. E como ele nasce sem pecado, ele se torna uma pessoa excelente para pagar a dívida da humanidade, tá? Então ele morre na cruz e paga toda a dívida da humanidade. A justiça é feita. Alguém substituiu a nós na morte. E depois ele ressuscita, aí dizendo para nós que todos aqueles que aceitarem ele como único e Salvador também ressuscitará, né? Maravilha, né? Aí vem a santificação, que é justamente nos separando cada vez mais para Cristo, fazendo com que nós abandonemos as coisas do mundo e se liguemos mais às coisas espirituais, né? Isso é santificação. É, a santificação, ela começa dentro de nós e vai refletindo do lado de fora, né? As pessoas começam a ver mudança em nós. Antes nós andávamos todos largados, com roupas rasgadas, é, é, de umas roupas que não era apropriada para a ocasião, mas com a mudança que o Espírito Santo faz em nosso interior, nós passamos a não gostar daquelas vestes e começamos a parte externa a mudar as nossas vestes. Isso quer dizer que a santificação reflete do lado de fora. Ela não começa pelo lado de fora, começa do lado de dentro. Tá bom? E, finalmente, a redenção. Quer dizer que nós somos santos, redimidos. Nós somos pecadores, redimidos. Nossa dívida foi paga e agora nós poderemos subir para o céu. Tá? Então lá termina assim: para aquele que se glorie, glorie-se em Deus. Então, meus amados, se vocês se gloriar, se glorie em Deus, porque a tua salvação não depende, momento algum, de você. A tua salvação e a minha salvação depende de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Tudo foi providenciado para que sejamos salvos. O caminhar com Jesus não é pesado. Só é pesado para aquele que não se converte. Porque nós, os que se convertemos, temos prazer de estar com Jesus. Temos prazer de estar junto com os nossos. Temos prazer de congregar. Tá bom? E que Deus os abençoe e que poderosamente, em nome de Jesus. Até amanhã, permitindo Deus.